Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, professor André, tem um tempo que eu já não gravo vídeo aqui para o canal, né? A gente está correndo com a pandemia, né? E hoje eu vim trazer um tema muito interessante que é literatura e racismo. Pretendo dividir esse vídeo em duas partes. Nesse primeiro momento, nessa primeira parte, na parte 1, vou falar sobre o racismo, né? E simplesmente a ocultação de personagens negros e negras na literatura brasileira canônica, sobretudo a partir do romantismo. E no segundo momento a gente vai trazer aí o que eu vou chamar aqui de zona de fuga, alguns autores que hoje, né, estão reaparecendo, né? Porém, ainda a gente percebe que esses autores são muito rota de fuga da literatura canônica e que tratam a questão do negro e como que essas questões são tratadas, certo? Bom, então, para começar aqui a nossa discussão, né, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho desse comprometimento que é histórico e que também é bastante óbvio da, da nossa literatura canônica com o racismo, né? E com o ocultamento ou a colocação, como a gente vai ver aqui, o aparecimento de personagens negros, personagens negras, sempre como algo estereotipado, né? Mas nunca como algo ideal à nação. Correto? Então, o que a gente tem que pensar aqui? A literatura brasileira, oficialmente brasileira, ela tem como início, né, a construção da independência histórica do Brasil a partir de 1822, a partir do século XIX, e com toda a construção de uma literatura romântica, do período do romantismo, né? Até porque o romantismo tem tudo a ver com o aparecimento, com o emergir das nações no 19, né? O romantismo que está ali forjando nações. Há dois períodos históricos que eu sempre falo para vocês que são muito importantes para a gente entender o surgimento das nações modernas, do Estado-nação, né? Esse Estado com E maiúsculo. O primeiro momento se dá lá, e sobretudo no mundo ibérico, né, em Portugal e Espanha, entre os séculos XIII e XV, e no século XVI também. Então, entre os séculos XIII e XVI vão surgir os primeiros estados-nação, modernamente falando, que são Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Tá? São basicamente esses os primeiros estados-nação. Né? E depois, no século XIX, vão surgir outros estados-nação. Né? Então, a gente vai ver emergir aqui os estados latino-americanos, com o processo de independência da Espanha e de Portugal, e também um pouco antes, né, a gente vê o surgimento dos Estados Unidos no 18 e do Haiti no 18, que são exceções. Tá? E a gente vai perceber o seguinte, que toda a literatura e a produção literária, ela está comprometida com essa noção de criação de um povo. Né? Então, o que a gente tem que pensar assim, para a gente não agir de forma anacrônica, como é que se constrói um povo, uma nação, né, no século XIX? Como que eles pensavam lá no século XIX? Né? Uma nação, ela deveria ser construída com alguns elementos. Tem uma receita aí para você formar uma nação. E quais seriam esses elementos para você formar a nação? Primeiro elemento, que é muito importante, né, é o elemento do território. Você tem que ter uma base territorial, né, uma base na qual o Estado vai controlar esse território. Tá? Surpreendentemente, mas historicamente explicado, de fato, né, Portugal só teve uma colônia, né? Teve uma colônia no Brasil, aqui na região do território brasileiro, e o território brasileiro conseguiu ficar unificado. Diferentemente da Espanha, né? O mundo hispânico, as colônias hispânicas, elas se dividiram
há explicações históricas para isso, né? Elas se dividiram em diversos países, né? A gente tem ali o México, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Argentina, enfim, nós temos as Guianas, algumas que foram colônias da França, né? Suriname, Guiana Francesa, enfim, né? A colonização hispânica gerou diversos países e a colonização portuguesa gerou somente o Brasil. O Brasil manteve a sua unidade territorial. Então, o território é uma questão importante para se forjar uma nação, segundo os pensamentos do século XIX. Tá? Uma outra questão muito importante, né, que aparece na literatura, aparece como medo dos que forjaram essa nação, o Brasil, lá de 1822, a partir de 1822. Né? Você tinha um medo muito grande do Brasil vir a repetir uma experiência histórica, que é a experiência histórica do Haiti. Ou seja, o Haiti foi um país que, ao se formar enquanto país, ele sofreu ali um movimento, né, de negros contra os senhores brancos e que fizeram uma revolução e que tomaram o poder. Então, a elite brasileira tinha muito medo, né, de que o Brasil se tornasse o Haiti. Cabe lembrar a música de Caetano Veloso, né, o Haiti não é aqui, então a repetição, né, em formas de versos nessa música, né, do Haiti não é aqui, que é uma lembrança desse trauma que a elite brasileira tinha. Então, uma questão muito importante, além do território, é a questão racial. Então, a gente não podia, segundo essa elite que construiu, que constituiu, que forjou o Brasil no século XIX, a gente não poderia ser um país, a gente não poderia correr via progresso, olha o lema da bandeira brasileira, ordem e progresso, e com ordem, né, com organização, se a gente não tivesse uma raça própria, uma raça nossa, uma raça autóctone, uma raça brasileira. E é claro que essa raça não poderia, né, vir dos africanos, dos negros. Né? Essa raça deveria ser uma outra coisa, que eles vão se perguntar, e que o movimento romantista, né, ele vai se perguntar, sobretudo, ali no início do XIX. Então, uma coisa importante, o negro ele não está na esfera do que é civilizado no início do XIX, né, e durante todo o XIX. Né? Então, o que acontece? Como que a gente ia formar um país se a gente não tinha uma raça? Qual era a raça do Brasil? Né? Então, essa é uma pergunta que passava por todas as mentes, por todos os pensadores, autores, intelectuais do século XIX. Então, a questão da raça é uma questão fundamental. Tá? Para além da raça, você tem que ter também, que é uma outra questão fundamental para você forjar uma nação, que é a questão da língua. Né? Não existia ainda em todo o território brasileiro, no XIX, uma língua tão oficializada como o português. É claro que a gente percebe em estudos de literatura colonial, né, que há um esforço muito grande, sobretudo por conta da igreja, por conta dos jesuítas, de ter, né, a oficialização do português como língua oficial e também, por mão dupla, do cristianismo como religião oficial, sobretudo no processo de catequese, né, que os jesuítas, né, efetivaram no Brasil. Né? Então, o que acontece? Tinha essa preocupação também de oficializar a língua portuguesa como a língua nossa, como a língua do Brasil. Né? Então, é fundamental para a literatura do romantismo você fundamentar, né, essa experiência dessa língua portuguesa no Brasil. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui a discutir uma coisa, né? As duas coisas. Então a gente percebeu que tem uma tríade que é muito importante, três coisas aí que são muito importantes para se formar uma nação. Né? Quais são as coisas que a gente discutiu até aqui? O território, unidade territorial, a língua, né? Uma língua nossa, portuguesa, a princípio, né? E um terceiro fator fundamental, né? Você ter uma raça. E esse fator ele vai ser totalmente fundamental, sobretudo no romantismo, e depois no realismo, e depois no modernismo. Essas questões vão ser fundamentais. Elas vão ser fundamentais porque a grande pergunta dessa literatura emergente, dessa literatura
de fato, que se proclama enquanto brasileira é o que é o Brasil e quem nós somos. Né? A gente está respondendo isso até hoje, né, na verdade. Bom, mas ela é uma pergunta fundamental, são perguntas fundamentais para o século XIX, correto? Bom, então vamos lá. Então, a questão da raça agora, né, que é fundamental aqui para o nosso recorte, para o nosso tema desse vídeo. Né? O que seria o Brasil? Né? Então, os romantistas, né, esses intelectuais que vão pensar o Brasil, né, cabe lembrar que durante o Império, né, o Brasil foi o único império, modernamente falando, do continente americano, né, eles fizeram concursos, né, institutos, faziam concursos para definir o que era o Brasil. Então, era uma preocupação dessa intelectualidade. O que era o Brasil? Quem nós somos? Né? Até para determinar para onde nós vamos. Né? Essa ideia de progresso, que é uma ideia típica do 19. Então, o que se chegou à conclusão? Bom, o que a gente tinha aqui, antes da chegada dos portugueses, eram os indígenas. Então, os indígenas, né, essa raça, no século XIX, a categoria raça é fundamental, infelizmente, né, hoje a palavra caiu em desuso, que bom, né? A raça, né, dos ameríndios, dos índios, é a raça autóctone, então a gente tem que valorizar essa raça. Não é à toa, gente, que, né, tem toda uma vinculação do romantismo com o indianismo no Brasil. Né? Então, o índio é um elemento fundamental para a formação do Brasil, até porque ele diferencia, né? A gente tem que se diferenciar de Portugal, da nossa antiga metrópole. Então, qual era a maneira da gente se diferenciar de Portugal? Era a gente estabelecer elos identitários com os povos autóctones, que são os índios. Né? Lembrando a vocês que o romantismo, né, europeu, ele faz esse vínculo com a Idade Média, né, com o cavalheirismo da Idade Média, com essas questões todas. Né? A gente não teve uma Idade Média na história do Brasil, certo? Então, esse vínculo identitário é feito com os indígenas. É feito todo de forma totalmente artificial. Né? A gente sabe que Iracema ela é branca, né? Enfim, mas você tenta construir um elo aí com os indígenas. Né? E a língua portuguesa brasileira, abrasileirada, ela vai ter elementos que esses autores do romantismo vão trazer e vão aplicar ali a língua portuguesa. Então, a nossa língua vai ter elementos do tupi. Quando você, né, vai ler ali José de Alencar, era sempre uma preocupação desses escritores, né, estabelecer alguns elos, trazer algumas palavras do tupi-guarani para a literatura, né, do romantismo, que é para você abrasileirar, cada vez dar mais contornos brasileiros, né, essa literatura, que é uma literatura produzida por brancos, né, totalmente europocêntrica. E vocês podem se perguntar, e aonde que fica o negro nessa literatura do romantismo? Gente, não fica, né? As personagens, né, como eu disse para vocês, sobretudo os protagonistas, eram protagonistas brancos, né? Quando eram indígenas, eram protagonistas também com pele embranquecida, olhos claros, né? Totalmente com padrões europeus. Tá? Então, como é que o negro aparece aí? Ele sempre aparece de forma, né, subalterna, de forma objetificada, ou seja, ele é o escravo, né? Ele é desprovido de uma humanidade, e normalmente, quando ele é apresentado como selvagem, violento, né? Então, tentando reforçar a importância de escravizá-lo, né? Dentro dessa literatura. Né? Então, o negro, muitas das vezes, vai aparecer no próprio José de Alencar como um antagonista, né? Como um ser que é um vilão, né? Ele às vezes aparece como o capataz, né? Ele vai aparecer sempre como personagens que têm esse caráter violento, tá? E ele sempre é coadjuvante, ele nunca é principal, ele não está na literatura aparecendo com essa centralidade, tá? Bom, então, como essa literatura está comprometida em construir a raça, né, do Brasil, ela vai tá comprometida também com essa ideia de que para a gente ser um país, para a gente chegar a um progresso, é preciso embranquecer o Brasil.
toda a literatura canônica, né, até a década de 30, a segunda geração do modernismo, do romantismo, a segunda geração do romantismo na década de 30, de 1930, né, ela é comprometida com essa lógica do embranquecimento, tá? Bom, então, como é que vão aparecer assim? Normalmente os personagens masculinos negros, né, coadjuvantes, nunca protagonistas, eles são violentos, e as personagens femininas, né, elas são sempre sexualizadas, né, sempre disponíveis para o sexo, né? As mulheres são objetificadas, as mulheres negras, né? Então elas são sempre disponíveis, né, sensualizadas, são sempre a serpente negra, né? Que está sujeita ao sexo, né? Numa sociedade totalmente patriarcal, né? É óbvio que a mulher é vista como um objeto, né, para o mero prazer, jamais para o estabelecimento da ordem, do casamento, da casa, enfim, da construção de um futuro. Tá? Então, a mulher negra ela é sempre apresentada como assanhada, né? Como sexualizada, excessivamente sexualizada, né? Então, a literatura ela vai reproduzir esses preconceitos que estão no imaginário social, né? O preconceito racial, o preconceito patriarcal, né? O preconceito de uma sociedade heteronormativa, né? O machismo, né? Vai sempre aparecer. E esses preconceitos vão aparecer no romantismo, José de Alencar, vão aparecer no realismo, né? O Cortiço é cheio, né, dessas personagens negras, femininas, né, extremamente sexualizadas. A mulata, né, extremamente sexualizada. Os homens brancos, né, representam o patriarcado, representam o domínio masculino nessas sociedades, né? Então, você tem sempre essas representações estereotipadas que, na verdade, servem como se fosse um espelho, né, das representações da sociedade, como se fosse um espelhamento da sociedade, né? O que você tem de preconceito na sociedade vai aparecer nas letras, vai aparecer na literatura. Correto? E chegamos, né, como eu falei para vocês, nesse primeiro vídeo, eu não vou falar dos autores, tá? Que a gente vai ver que nesse perpassar aí no vídeo 2, né, nesse perpassar histórico que a gente está fazendo aqui, rapidamente, a gente vai ter autores como Luiz Gama, autores como Machado de Assis, autores como Lima Barreto, autores como José do Nascimento de Moraes, né? A gente vai ter também escritora, né? A primeira escritora de literatura, né? A primeira mulher negra, né, a escrever sobre literatura, tá? A gente vai ter aqui também o livro Úrsula, né? Então, a gente vai perceber no vídeo 2 como que esses autores desviam, tá, desse padrão canônico que a gente está dizendo aqui. O padrão canônico, né, ele serve para reforçar o racismo, né, reforçar a ideia de construção de uma raça branca, né, de um Brasil branco, né, e que vai reforçar essas questões todas, tá? Mas o segundo vídeo a gente vai ver como que esses autores, que normalmente têm um vínculo, né, com a questão da pele negra, né, Machado de Assis tinha traços, né, físicos negros, né, Lima Barreto também, né? Então, como que esses autores eles vão tratar o próprio Luiz Gama, né? Como que eles vão tratar da questão do racismo, né? De forma diferente dos cânones, né? Que vão reforçar o racismo que a gente está vendo aqui, né? E são grandes nomes, né? Como a gente acabou de ver aqui, né? Como o próprio Zé de Alencar, né? Que tem toda uma grande construção biográfica, né, como aí o pai do romantismo brasileiro, né, quem falar de romantismo no Brasil não falar Zé de Alencar, né, fica meio estranho, né, como falar do Barroco e não falar do Padre José de Anchieta, né, ou do Gregório de Matos, tá? Então vamos lá. Outros grandes cânones, né, que vão reforçar a questão racial, por exemplo, é o modernismo, né? O modernismo, com o próprio personagem icônico do Macunaíma, né, ele vai
trabalhar com noções raciais muito claras, gente, né? Tudo bem, vocês podem falar assim, mas professor André, o Macunaíma, ele não é um personagem, ele não é uma personagem que ele é um índio, que ele é negro, ele é um índio negro, né? Ele é resultado aí de uma fusão étnica, né? Sim, mas vocês lembram de uma coisa, né, que acontece lá no Macunaíma, que é muito interessante, né, que é a questão do Macunaíma, né, ele tem duas fases, né, essa coisa do namoro permanente, né, que o romantismo tem com a cidade, né, com o universo da cidade, né. Normalmente, no modernismo, sobretudo ali nessa primeira geração do modernismo, né, a cidade é vista como o moderno, como algo civilizado, né? E o campo, a natureza, é visto como selvagem. Né? Então, o Macunaíma, ele nasce negro, ele é um anti-herói, né? O herói sem nenhum caráter, né? Digamos assim, né? A representação da brasilidade, né? Ele nasce negro, ele é um índio negro, né? Porque ele vive numa tribo, ele é um índio negro, né? Já essa confusão e a insistência dessa questão racial na literatura brasileira. É por isso que a literatura brasileira, se a gente perceber, a gente não consegue, perdão, perceber, né, a importância da literatura brasileira se a gente não pensar, se a gente não discutir a questão racial, que está ali, né? Ela está premente em todos os primeiros 150 anos de construção da literatura brasileira, né? Então isso é interessante. Então, Macunaíma, o que acontece? Ele é um ameríndio negro, né? Essa confusão toda, né? Já aí da mestiçagem do Macunaíma, e ele vai para cidade. Só que antes dele chegar na cidade, que aí ele já vai ser retratado como civilizado, ele deixa de ser o bárbaro, né? O campo, a natureza é sempre vista como a barbárie, como a selvageria. Então, antes dele chegar na cidade, ele mergulha no famoso Poço Mágico. O que é o Poço Mágico, gente? É um rio que, ao Macunaíma mergulhar, ele vai mergulhar. Antes dele mergulhar, ele está com a sua pele negra, e quando ele sair do poço, ele vai emergir branco. Olha a ideia do embranquecimento, né? Alguém só pode dar certo, alguém só pode progredir. É a mesma ideia do romantismo. Você só pode dar certo enquanto raça, o Brasil só pode dar certo enquanto raça, brasileiro, né? Enquanto raça, quando ele se embranquece. Essa questão do embranquecimento é muito forte na literatura brasileira. Né? Eu já falei para vocês, qualquer dia eu vou marcar de ler para vocês aqui, né, o poema, né, o conto da Princesa Negrina, né, que mostra o que as crianças liam no início do século XX, no Brasil, nas escolas. Né? É um conto de fadas de um casal real que não conseguem ter filhos, né? E eles viram para a fada madrinha. Estou fazendo um resumo aqui, né? Qualquer dia eu vou ler aqui com calma com vocês. Eles não conseguem ter filhos. O rei e a rainha conversam com a fada madrinha, resumindo, tá? E a rainha fala, desesperada fala para ela: olha, eu queria ter um filho, nem que ele fosse negro como a noite. E nasce uma menina negra, a princesa negrina, né? E depois toda a discussão, né, todo o enredo do conto, né, de fadas é como que essa princesa vai se tornar branca, porque você não pode ser feliz, você não pode ser civilizado, você não pode ser um país progressista tendo uma raça negra, tendo um corpo negro. A negritude, a cor de pele, o fenótipo, ele está sempre associado ao atraso, à barbárie, à selvageria, tá? Então, olha o racismo, gente. Isso é um conto lido para crianças, né? Que seria hoje o ensino fundamental no Brasil. Né? Então, o racismo era algo que estava instituído, que estava dentro, né, das instituições pedagógicas, como a escola, né, por excelência, que é uma instituição pedagógica. Tá? Então, você tinha essa percepção de que você só seria feliz se você fosse branco. Né? E o Macunaíma, ele mergulha no poço, né, e ele sai branco. Aí ele vai em direção à cidade. Então, ó, a aldeia, a natureza onde ele vivia, né,
junto aos índios, é o atraso, é o passado, né? É algo que está para trás, que também está associado à cor de pele negra dele, né? Aí sim, depois que ele passa pelo poço mágico, é que ele chega à cidade, ao progresso. Aí ele vai poder dar certo. É aí que ele vai realmente se transformar no herói moderno, né? Que é o herói do progresso, é o herói da cidade. O modernismo é um estilo, né? É uma geração, né? Os modernos, né, eles têm toda uma concepção de existência ontológica, né, que se baseia na vida do progresso da cidade, né? Poderia falar aqui também do Jeca Tatu, que é um personagem impressionante, né? O Jeca, que é o brasileiro tipo, atrasado, né? Amorenado, né? Caipira, né? E que um determinado... É que a gente sempre lembra do Jeca, né, como texto original, né? A gente nunca pensa no Jeca como o texto do Jeca, como o segundo texto, né, do Jeca Tatu, que é o Jeca progressista, né? A ressurreição de Jeca Tatu é o nome do texto, né? Aí sim, ele vai trabalhar com máquinas à sua fazenda, ele vai deixar de ser preguiçoso, né, associando o brasileiro do interior, né, à preguiça. Aí sim, ele vai chegar na cidade, ele vai enriquecer, ele vai chegar na cidade. Esse é o sonho, gente, de todo o Brasil do início do século XX, né, que é um Brasil rural, né? Qual é o grande sonho ali dos cafeicultores? Né? Ganhar muito dinheiro nas fazendas, né, para que ele possa viver uma vida de progresso aonde? Nas cidades. Gente, isso é muito bem representado pelas novelas, né, novelas de época, normalmente. Né? Eu não sou muito bom em novela, não, mas normalmente é assim. O que acontece? Lembra, o fazendeiro, ele tem lá a vida dele na fazenda, ele é o coronel, né, o poderoso coronel na fazenda, mas ele vive aonde? Na cidade. Né? Foi assim que São Paulo foi construída, né? Com o dinheiro dos cafeicultores que vão construir a Avenida Paulista, né? Os grandes casarões, né? Os grandes teatros que vão começar a investir na arte, né? E os próprios autores do modernismo, né? A primeira geração do modernismo é uma geração de filhos dessa elite aristocrática cafeicultora, né? Que precisa ir para a cidade para ser civilizada, para aparentar-se civilizada, né? Então, essa lógica do campo está associado a uma inferiorização, ao atraso, e o atraso está sinalizado aí para a gente como um atraso também da cor de pele, do fenótipo, do negro, do Macunaíma, que é negro, né, que é um índio negro. Quando ele passa pelo poço mágico, né, ele se torna branco e ele vai morar na cidade. Beleza? Olha que interessante, né? E tem uma cena, né, logo em seguida, né, o irmão do Macunaíma vai tentar se jogar no poço e ele não vai sair branco. Por quê? Porque o Macunaíma ele tinha tanta sujeira na pele dele, né? A pele negra, gente, é associada no imaginário racista como uma pele suja, né? O irmão dele, quando o Macunaíma sai da água, ele deixa a água suja, então o irmão dele vai tentar se banhar e se tornar branco e não vai conseguir, obviamente, né? Essa questão, gente, do embranquecimento, né, como eu já dei aqui vários exemplos, que é quase que um incômodo muito grande, né, na psique racista do Brasil, né, da formação da literatura brasileira, que está dentro da psique desses autores. Né? O racismo ele é estrutural e é o que a gente diz, ele é estruturante também. Ele constitui a psique de tal forma a se tornar mais efetivo. Né? Então, essa preocupação com a questão racial, essa preocupação em embranquecer, gente, é uma preocupação do XIX, é uma preocupação do século XX, é uma preocupação da literatura brasileira, porque a gente só poderia chegar ao progresso, a gente só poderia chegar a sermos uma nação civilizada se a gente fosse branco. Né? Vamos aqui ver um trecho aqui, ó. Eu separei para vocês um trecho de um outro livro, né? Que é um livro muito bacana, né? Que é um livro chamado aqui Vencidos e Degenerados, né? Que diz o seguinte, olha, presta atenção aqui nesse trechinho aqui, vou até botar aqui maior para vocês poderem ver aí no vídeo, tá? Ó, ele diz assim: sua neta mais velha casara com um mulato, sua bisneta com um branco. Olha o embranquecimento da família, né? E ali estava seu trineto,
moreninho claro. Tem brasileiro. Ó, o brasileiro, então, ó, o que que é o brasileiro? É o moreninho mais claro, né? Apagara-se nele, é certo, a cor negra, de que ele, seu trisavô, tanto se orgulhara. Mas também viera se diluindo de uma geração para outra o ressentimento do cativeiro. Daí, a mais algum tempo, ninguém lembraria, com um travo de rancor, que em sua pátria, durante 3 séculos, tinham existido senhores e escravos, brancos e pretos. Né? Então a gente percebe nesse trecho aí dos Vencidos e Degenerados, né, do José do Nascimento de Moraes, um livro de 1976, né, essa questão de como que o brasileiro, né, ele se orgulha do seu embranquecimento de geração em geração, né? E o brasileiro também, ele não gosta de marcar o seu confronto racial, né, entre brancos e pretos, né? Na verdade, a ideia da democracia racial, da possibilidade de embranquecer, que nos Estados Unidos é impossível, né? Como vocês já viram aqui no meu vídeo que eu comparo aqui no canal, o racismo brasileiro do racismo americano, né? Lá o racismo, ele é de origem, né? Então, você pode ter pele branca, olhos azuis, mas se seu pai, seu avô foi um negro, você é negro, né? Aqui não. Aqui existe a noção, a possibilidade de que o seu fenótipo, a sua marca, ela é que vai determinar a sua raça. Então, se você embranquecer, ninguém vai lembrar do seu passado, ninguém vai lembrar do rancor. As relações raciais no Brasil, elas se dão, né, é uma construção antropológica, é uma construção social, né, bancada pela literatura em muitas partes, bancada também pelo senso douto, pela antropologia, né, sobretudo ali em Gilberto Freire, né, o Casagrande Senzala, né, de que a ideia de que no Brasil nós teríamos uma suposta democracia racial, né, e que a gente não tinha um ressentimento racial, né, e que se a gente pudesse embranquecer, tudo estaria solucionado e que o passado, né, de escravidão seria excluído, seria simplesmente esquecido, né, como diz aqui o autor de Vencidos e Degenerados, né? Isso me lembra muito, esse trecho aqui me lembra muito, para a gente encerrar nossa discussão de hoje, para não ficar muito grande, né? Do quadro, desse quadro aqui, que é um quadro de 1895, do final do século XIX, é um quadro de um espanhol chamado Modesto Brocos, né? Chamado A Redenção de Cã. O que a gente vê aqui, gente, nessa imagem? O que nós podemos ver aqui nessa imagem, né? A gente está vendo aqui uma família que passa por um processo de embranquecimento geracional. Ó, aqui nós temos provavelmente aqui nós temos a avó, né, que é uma figura negra, né, com a pele totalmente negra. Olha o fenótipo ali baseado na cor de pele. Aqui nós temos a mãe, né, já claramente mais amorenada, né, provavelmente a avó, né, casou com um homem de cor de pele mais clara, então ela aqui mais amorenada, casada com um homem mais branco, né, e dando origem a um filho, né, a uma criança mais branca, mais embranquecida. Então, qual é a redenção de Cã? Né? Qual é a redenção da raça negra? Né? É se embranquecer de geração em geração. Esse, gente, infelizmente, né, foi o grande sonho de todo o Brasil e toda a produção, né, canônica da literatura brasileira, sobretudo a literatura do 19, né? Essa questão do embranquecimento é uma questão que está sempre muito premente, tá? Sempre muito clara, né? Então, é uma questão que vai aparecer sempre na literatura brasileira e sempre no pensamento social brasileiro, essa vontade de embranquecer. E essa vontade de embranquecer, né, esse sonho racista, né, ele é um sonho que ele vai representar justamente o comprometimento entre produção literária e pensamento racial no Brasil, na literatura brasileira. Né? A gente fez aí uma viagem de 1822, no início do romantismo, no início da produção literária brasileira, de fato, do Brasil independente, até esse texto que nós acabamos de ver, né?
dos vencidos e degenerados, que é um texto da década de 70 do século XX. Né? Nossa literatura ela continua uma literatura produzida por autores brancos, produzidas majoritariamente com personagens brancos, né? Sempre os personagens protagonistas são homens também, né? Representando aí o patriarcado na literatura brasileira. E no vídeo 2 eu vou falar um pouco desse percentual de produção, né, de personagens e literatura. Apesar de sermos um país etnicamente, majoritariamente negro, né? A gente tem que pensar sempre, é o que eu sempre digo para vocês, né, gente? Quando a gente fala em minoria social, a gente não está falando somente do quantitativo, a gente está falando sempre da questão da representatividade. Por isso que a gente fala que o negro ele é uma minoria social no Brasil, porque ele não é representado. Não estamos falando só de quantidade numérica populacional. Se for por quantidade numérica populacional, ele é majoritário na sociedade brasileira. Bom, gente, então vou gravar o vídeo 2 e em breve colocarei aqui no canal. Grande abraço a todos. Boa semana e que possamos passar por essa pandemia bem.